Me divorciei de minha esposa pois ela me acusava de traição. Eu e minha esposa Luana estamos na casa dos 40 anos, casados há 13 anos, juntos há 16. Breve histórico. Conheci Luana por volta da época em que saí do exército. Foi uma dispensa médica, eu a conheci enquanto estava no hospital para uma cirurgia. Ela era uma enfermeira no andar em que eu estava, mãe solteira, divorciada há alguns anos. Saí do exército, voltei para a escola e agora trabalho em casa como engenheiro de software. Começamos a namorar, levamos devagar nos primeiros 2 anos por causa da filha dela, Carolina, que tinha 5 anos na época. Luana ainda é enfermeira e Carolina está na faculdade. Até o mês passado, eu teria dito que nosso casamento era bem sólido. Tivemos discussões, admito que era meio ruim com as tarefas domésticas quando nos mudamos juntos porque eu não estava acostumado com o quanto as crianças bagunçam a casa. Mas, fora isso, estava tudo bem. Sem problemas de padrasto, eu tinha um papel ativo na vida de Carolina porque o pai dela mora no exterior por causa do trabalho. Nós saíamos para encontros. A intimidade sempre foi ótima. Queríamos filhos, mas não estava nos planos para nós. Honestamente, estou um pouco surpreso. Tenho amigos que foram surpreendidos pelo divórcio, mas eu nunca entendi como. Geralmente, havia problemas que eles ignoravam e então, de repente, suas esposas os deixavam e eles simplesmente não viam isso chegando. Mas o resto de nós podia ver isso de longe. Então, aqui estou eu dizendo a mesma coisa e talvez eu tenha perdido algo enorme. Nos últimos meses, Luana tem estado mais estressada do que o normal. Desde o Covid, ela tem estado esgotada e eu perguntei várias vezes se ela queria deixar o trabalho, pelo menos por alguns anos. Achei que o esgotamento estava chegando ao limite, ela estava retraída, irritada. Ela me atacava constantemente, ridicularizava a Carolina por tudo. Mas ela é minha esposa, ela foi traumatizada pela pandemia, e tanto Carolina quanto eu entendemos. Nós nos daríamos bem só com o meu salário, então no mês passado eu assentei para sugerir novamente que ela saísse do trabalho e tirasse um tempo para se curar. Então tudo explodiu. Ela começou a gritar comigo, dizendo que sabia o que eu estava fazendo. Ela sabia há meses. Ela tinha provas. No começo, eu não sabia do que ela estava falando, mas não demorou muito para perceber que ela estava me acusando de infidelidade. Não posso mentir, fiquei furioso. Peguei meu telefone, entreguei a ela, disse para ela vasculhar. Peguei meu laptop, desbloqueei, disse para ela vasculhar aquilo também. Durante todo o tempo, ela continuava gritando comigo sobre alguma outra mulher. Não tenho contas de mídia social tradicionais. Disse para ela verificar tudo, não há nenhum Facebook ou Instagram secreto ou o que quer que seja. Nenhuma mensagem de ninguém. Ela apenas ficou mais e mais zangada e então pegou meu laptop e o jogou. Foi aí que tive o suficiente e saí. Fui para a casa dos meus pais. Durante todo o tempo, Luana estava enviando mensagens e ligando e deixando mensagens cada vez mais descontroladas sobre essa mulher com quem ela sabia que eu estava. Quando cheguei à casa dos meus pais, liguei para ela uma vez e disse que precisava de alguns dias porque estava muito zangado para lidar com a situação. Minha irmã ligou na manhã seguinte e disse que Luana havia ligado para ela várias vezes também para ver se eu realmente estava lá. Depois de alguns dias, liguei para Luana para conversar e, a princípio, a conversa foi produtiva. Ela pediu desculpas por ter jogado o laptop, mas disse que eu a deixei tão zangada porque estava sendo tão calmo. Eu disse a ela que não estava calmo porque estava sendo acusado de trair minha esposa e estava furioso, mas era uma questão de tentar conversar ou começar a gritar, o que eu não achava uma boa ideia. Então, ela ficou zangada, disse que eu estava distorcendo as palavras dela e as coisas desmoronaram rapidamente. Ela começou a falar novamente que sabia que eu estava traindo, que tinha provas. Perguntei quais provas, porque eu gostaria de ver elas. Não me lembro como chegamos a isso, mas ela disse que enviaria tudo para o advogado e eu disse que tudo bem, envie uma cópia para o meu, porque isso não estava indo a lugar nenhum. Ela ficou muito quieta depois disso e perguntou se eu estava falando sério e eu disse que não iria ficar em um casamento onde minha esposa acha que eu a traí, mas não me diz o porquê.
Terminamos a ligação ali e estou na casa dos meus pais desde então. Meu pai está do meu lado, minha mãe acha que Luana está apenas passando por um momento difícil e que podemos conversar sobre isso. Minha irmã está irritada por ter sido envolvida, então ela acha que somos ambos idiotas, e Carolina está miserável porque está sendo puxada entre mim e sua mãe. Sinto que talvez tenha agido precipitadamente e deveria ter permanecido mais calmo. Atualização 1. Alguém perguntou se eu estava traindo. Eu não estou traindo. Nunca traí. Claro, essas são apenas palavras e tenho certeza de que alguns vão pensar que estou mentindo. Mas eu amo minha esposa. Nunca quis trair. Não sou um santo, já me senti atraído por outras pessoas. Mas a ideia de trair nunca passou pela minha mente. Muitas pessoas acham que ela está me traindo. Novamente, eu não acho isso. Ela está em casa todas as noites no mesmo horário. Ela não esconde seus dispositivos. Falando sobre divórcio e manter a calma. Tenho o transtorno do estresse pós-traumático. Trabalhei muito em terapia ao longo dos anos para processar emoções intensas. É por isso que mantenho a calma. Não porque estou calmo, mas porque se não fizer isso, fico sobrecarregado. O comentário de falar com meu advogado foi um desses momentos em que não processei bem. Não acho que seja uma boa ideia me divorciar dela após mais de uma década juntos por causa deste último mês. Por outro lado, sei que porque não é um lugar seguro para mim mentalmente, ficarei na casa dos meus pais até resolvermos isso. Perguntaram se o problema pode ser hormonal e pode. No entanto, minha esposa já está tomando hormônios por causa de um procedimento médico que ela fez quando estava na casa dos 30 anos. Como eu disse, não estava nos planos ter filhos. Ela precisa ver o médico geralmente a cada 6 meses para verificar seus níveis. A última consulta foi em março. No entanto, as mudanças de humor começaram antes disso. Eu acho que é um problema de saúde mental. Como eu disse, Luana está se aproximando de um esgotamento há um tempo. Essas mudanças de humor começaram há um tempo, é por isso que mencionei tirar um tempo do trabalho. É por isso que mencionei isso novamente no mês passado, quando ela explodiu comigo. Acho que isso é estresse. É por isso que ainda não contatei um advogado. Porque espero que meu casamento possa ser salvo. Acho que só queria uma garantia de uma terceira parte neutra porque estou completamente fora do meu elemento aqui. Para aqueles que dizem para não envolver minha mãe. Minha mãe já está envolvida. Ela e Luana são incrivelmente próximas. Ela liga para Luana todos os dias para saber como ela está. Luana não tem contato com sua própria família. Então, não estou realmente envolvendo minha mãe tanto quanto estou apenas pedindo para ela sugerir aconselhamento matrimonial na próxima vez que ligar. Eu certamente não quero envolver outra pessoa nessa situação, então não vou contatar um amigo para falar com minha esposa. Não tenho mantido contato zero com minha esposa desde que saí. Provavelmente deveria ter esclarecido isso. Ela me envia mensagens, às vezes me liga. Mas depois da última vez, eu estava sobrecarregado, então parei de atender as ligações e me limitei a mensagens de texto. Os últimos dias foram mais curtos porque, bem, não sei como proceder com tudo isso e ainda tenho que trabalhar. Então, quando posso, evito discutir isso em geral e fico com mensagens gerais de bom dia e assim por diante. Não respondo imediatamente porque, novamente, estou no meio de reuniões, mas não a estou ignorando. Para aqueles perguntando sobre nosso passado. Acho que fui um pouco vago, mas não porque estava tentando ocultar algo. Quando Carolina estava no ensino médio, ela se rebelou um pouco. A maioria dos adolescentes faz isso, então não é algo fora do comum. Ela começou a sair com garotos problemáticos, a quebrar o toque de recolher. Minha esposa foi mais dura com ela do que eu fui porque, no final das contas, Carolina não causava muito dano. A ideia de que eu possa ter feito algo há anos e agora minha esposa está projetando isso não se encaixa. Por último, alguém perguntou sobre nossa vida sexual. Esta é provavelmente a parte mais chocante disso tudo. Nos primeiros 10 anos de nosso casamento, tínhamos uma frequência normal de relações sexuais, talvez 3 vezes por semana em média.
Mas nos últimos anos, isso diminuiu para 2 vezes por semana. Tem sido consistente, não vejo uma mudança. Não teve mudanças de nenhum tipo até agora. Não houve uma redução. Se você está curtindo o vídeo até aqui, já deixa o like para dar aquela ajuda. E se ainda não for inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e ativar as notificações. Assim você não perde nada do que vem por aí. Bora continuar. Atualização 2. Não. Minha esposa não está me traindo. Pelo que sei, ela não está doente, não tem um tumor ou sinais de demência precoce. Se fosse esse o caso, essas coisas seriam mais fáceis de processar. Talvez seja perimenopausa ou menopausa, não sei. Não me importa. Sim, eu vou pedir o divórcio. Não, eu não vou entrar em mais detalhes. Já falei com um advogado. Carolina está atualmente morando comigo e meus pais. Vou procurar um apartamento para alugar em breve. Sinto que já ultrapassei meu tempo de permanência aqui. Carolina está pensando em tirar um tempo para visitar o pai. Não a culpo. Estou um completo desastre agora. Obrigado pelo conselho e pela preocupação. Atualização 3. Desculpe se este não é o lugar certo, mas um amigo sugeriu e pensei que talvez fosse o lugar certo para desabafar ou obter conselhos ou algo assim. Não tenho certeza de qual informação é necessária ou relevante, então vou simplesmente escrever tudo o que posso pensar. Quando começamos a namorar, ela me disse que tinha pouco ou nenhum contato com a família. Havia um trauma óbvio relacionado a isso. Depois de namorar por um tempo, pouco antes de eu propor, ela me contou mais sobre sua família. Luana vem de uma família cristã fundamentalista. Ela se casou aos 16 anos com um filho de amigos da família. Ele tinha 19. Ela teve sorte de certa forma porque seu ex-marido a mudou para outro estado, longe de sua família, e ela pôde terminar a escola e começar a faculdade. Pelo que consegui entender, ele também queria sair do culto. Ela teve a filha deles, Carolina, quando tinha 21 anos e ele estava terminando o último ano de estudos. Quando ele terminou, foi para pós-graduação na Europa e ela voltou para casa com sua família. Eles se divorciaram logo depois. Após o divórcio, a família dela tentou casar ela com um homem que tinha mais que o dobro da idade dela, o que foi a deixa para finalmente sair também. Pelo pouco que ela me contou, não foi uma saída fácil. Houve muita violência envolvida e ela sugeriu que houve agressão sexual por parte do homem mais velho. No entanto, eventualmente ela conseguiu sair. Ela levou sua filha, foi morar com uma tia distante e cortou quase todos os laços com a família. Alguns anos depois, ela me conheceu e o resto é história. Até este ano. Nos últimos meses, minha esposa tem estado muito irritada, com acessos de raiva repentinos, retraída. Ela é enfermeira e pensei inicialmente que estava esgotada. Ela trabalhou dias seguidos sem pausa durante a pandemia. Achei que o trauma disso e todo o estresse do Covid finalmente estavam chegando ao limite e sugeri algumas vezes que ela talvez devesse tirar um tempo de folga. A última vez que sugeri, ela explodiu e começou a me acusar de traição. Foi uma briga intensa, ela disse que tinha provas e eu queria ver, ela jogou meu laptop e eu saí. Tivemos outra briga um pouco depois por telefone, onde ela disse que enviaria as provas da minha infidelidade para um advogado e eu disse para passar para o meu também. Depois disso, falamos principalmente por mensagem, e eram principalmente ela me enviando atualizações sobre o trabalho ou memes bobos. Periodicamente, ela implorava para eu dizer a verdade sobre a traição, mas eu não fazia ideia do que ela estava falando. Nas últimas semanas, estive esperando para ver que provas ela tinha. Tenho morado com meus pais e isso tem sido muito estressante. Eu estava pensando que nunca descobriria o que estava acontecendo até alguns dias atrás, quando ela apareceu na casa dos meus pais para conversar. E finalmente ela me contou a prova de que eu estava traindo, que era que uma colega de trabalho disse à minha esposa que me viu com outra mulher, muito mais jovem. Então, tudo bem, posso lidar com isso. Fiz algumas perguntas de acompanhamento, como ela era e onde isso aconteceu. Rapidamente percebo que ela está falando de Carolina. Vamos ao hospital almoçar com ela às vezes e a colega de trabalho dela deve ter nos visto juntos.
Minha esposa sabia que a colega estava descrevendo Carolina e estava mais ou menos sugerindo que eu estava traindo com a criança que ajudei a criar e que me chama de pai. Tentei não ficar zangado porque sei que ela tem muito trauma com homens mais velhos estando com mulheres mais jovens, especialmente depois do que seus pais tentaram forçar ela a fazer. Mas, ao mesmo tempo, senti nojo e traição por ela sequer pensar que eu faria isso, e a conversa se transformou em outra discussão. Durante essa discussão, ela admitiu que não era apenas uma colega de trabalho qualquer, a colega era sua prima de primeiro grau, Sheila. E Sheila ainda está na igreja. Então, tudo começa a desmoronar. Ela tem passado tempo com Sheila durante o tempo livre. Tem falado e conversado com o pai dela. Aquele que tentou casar ela com um homem mais velho do que eu sou agora. Ela tem ido a reuniões da igreja de novo, quando eu achava que ela estava no trabalho. E sabe de uma coisa, nada dessa coisa da igreja seria um problema. Se ela quiser ser cristã, tudo bem. Exceto que tudo o que ela está dizendo é uma contradição a todas as outras coisas que ela está dizendo. Segundo ela, como meu pai é judeu, ele é mau e essa maldade foi passada para mim. Minha mãe é mais má porque era cristã, mas minha mãe virou as costas para a igreja e não me criou como cristão, o que é mal. Minha mãe, uma mulher que ama minha esposa provavelmente mais do que me ama, agora é uma pecadora e enganadora. Mas mais do que tudo, a parte que me deixa mais enojado e que me levou a realmente ligar para um advogado foi que ela sugeriu que nossa filha, uma garota brilhante e incrível que ama tanto a mãe, é a culpada porque está jovem e se exibindo. Está tudo confuso na minha mente. Houve muito mais. Ela falou por horas antes de eu pedir que ela fosse embora. Eu não era um bom provedor porque ela tinha que trabalhar. Sei que lembrei a ela que eu estava sugerindo que ela tirasse um tempo de folga do trabalho, mas evidentemente isso era prova de que eu estava apenas tentando isolar ela de sua família. Houve tantas tangentes e conspirações. Como sugerir que ela fizesse terapia, o que tenho feito desde antes da pandemia, mas especialmente depois da pandemia, era eu tentando fazer uma lavagem cerebral nela para ficar bem comigo tendo um caso com Carolina. Eu não entendo nada disso. Eu não sei para onde ir a partir daqui. Eu não sei nem por onde começar. Naquela noite, depois que minha esposa saiu, Carolina ligou chorando porque sua mãe estava dizendo coisas realmente horríveis para ela. Então, eu disse a Carolina para vir ficar com meus pais e isso só adicionou lenha ao fogo. Então agora Luana acha que estamos morando juntos. Liguei para um advogado e acho que meu casamento acabou e não sei o que fazer. Não sei nem como deixei as coisas desmoronarem a esse ponto. Atualização 3. Eu vi minha esposa mais cedo hoje. Queria sentar e começar a conversar sobre como seria o divórcio entre nós. Temos mais de uma década de nossas finanças, nossa casa, nossas vidas entrelaçadas. Tenho pagado pela faculdade de Carolina. É do trabalho dela que conseguimos a maior parte do nosso seguro de saúde. Eu fiz o pagamento inicial da nossa casa, mas ela pagou tanto quanto eu. Os advogados vão cuidar disso tudo, mas ao mesmo tempo eu só queria olhar para ela e fazer ela ver o que estava fazendo. Divórcio não é apenas uma palavra, é uma coisa concreta e real. As vidas que vivemos estão acabadas como as conhecemos. Não somos velhos, não é como se não pudéssemos seguir em frente com isso, mas ao mesmo tempo eu fui marido dela por tanto tempo que não sei quem sou sem ela. Quando cheguei em casa, comecei a beber e não parei a noite toda. O que é uma merda, não faço o que eu fiz. Eu simplesmente não conseguia parar. Continuava vendo ela, sentada na minha frente. Eu não a conheço mais. E não tenho certeza se algum dia a conheci. Ela esteve miserável o tempo todo? Ela me escolheu porque eu era estável e um bom pai para Carolina? Eu não sou feio, mas também não sou bonito. Nossa vida sexual era boa, mas era mesmo? Ela estava apenas fazendo isso porque aprendeu toda aquela merda quando criança que ela tinha que agradar o marido? Eu me sinto doente. Sinto que abusei dela porque não sei quanto disso era ela e quanto era apenas o condicionamento pelo qual ela passou naquela maldita igreja. E Carolina, ela não está bem. Ela está tentando tão duro ser estoica e forte, mas ela é minha menininha. Eu ensinei ela a pescar e ela é melhor nisso do que eu.
Ela me ensinou a tricotar quando eu estava tendo problemas com o trabalho durante a pandemia e lutando com o confinamento. Ela é uma criança incrível e está machucada, e eu odeio Luana por isso. Eu a odeio por machucar nossa filha. Mas eu a amo. E isso também dói. Eu não sei qual foi o objetivo disso. Voltei para ler sobre as teorias de que ela estava me traindo ou que era menopausa. Eu pensei que o que tínhamos era consertável. Achei que se eu trabalhasse nisso, poderíamos mudar as coisas. E acabou. É tão final. Deixe isso ser uma lição, às vezes as coisas simplesmente terminam e não há nada que qualquer um de nós possa fazer a respeito. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!